Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Responsabilidade Pessoal. Um título baseado no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 2 ao 4. Está escrito: Que tende vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. São os versículos que nós lemos nessa noite. As pessoas pecam por não terem conhecimento. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem conhecimento da palavra de Deus e por isso pecam. Deus não é, nunca foi e jamais será injusto com quem quer que seja. Por isso, é inútil acharmos que nossas tribulações, os nossos sofrimentos, são resultados dos pecados de nossos antepassados. Não, a palavra é clara. Cada um que peca é responsável pelos seus atos. A palavra de Deus, portanto, é clara e diz que cada qual prestará contas por seus pecados e que cada um que prestar as contas, a alma dele é que pecou e essa alma então morrerá. Muitas pessoas confundem ao ler o Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o capítulo 34, versículo 7, e também Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, e acreditam que por causa dos pecados dos pais, eles sofrerão retaliação nas suas vidas. Não é com respeito a isso que Deuteronômio e Êxodo está falando. Na verdade, o que esses versículos querem dizer é que o filho ou os filhos são afetados pelos pecados dos pais, sim. Devemos saber que nossos pecados e as nossas negligências espirituais, inclusive a de não apartar-se do mundo, poderá levar nossos filhos a seguir nossos passos no caminho da tentação ou da conivência espiritual com o mundo. Então, nossos filhos podem adotar nossos hábitos, nossas atitudes, que os afastarão do Deus, levando-os à destruição. Então, olhe bem: o meu filho, o teu filho, o teu neto, o meu neto, não vão pagar os meus pecados pelos teus pecados. Mas Deus está falando que eles podem ser influenciados por nossos atos errados, por nossas ações erradas. Isso é evidente. Nós podemos ver isso aí à nossa volta. Existe um ditado popular que diz que a fruta não cai muito distante do pé. Ela sempre cai embaixo do pé, ou pode correr um pouquinho mais, mas ela não cai, ela não vai longe, não. Então é isso que Êxodo e Deuteronômio quer dizer. Nossas más ações influenciam na vida de nossos filhos, de nossos netos, bisnetos e aí por diante. A palavra é clara. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, andar, fazer o bem,
sem olhar a quem, andar direito, é mais do que uma obrigação nossa. Não existe nenhuma virtude em você andar direito, você fazer o bem. Isso é obrigação de todos. Mas, por outro lado, irmãos, a Bíblia, nos versículos seguintes, diz que o homem justo vive bem diante do Senhor e ama com dedicação e anda em retidão. E vai além. Ele receberá a vida eterna todos os que perseverarem em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Essa é a grande verdade. Essa maneira de viver é possível pela graça, a graça de Deus, mediante uma fé em Cristo Jesus. No entanto, nós somos alertados de que, mesmo justos, se nos desviarmos dos caminhos de Deus, cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Então, irmãos, tudo que você fez de bom não será lembrado. E ele morrerá na sua transgressão em que pecou. Está escrito, irmãos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Não sou eu, não são palavras minhas. Está lá escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 23, perdão, versículo 13. Da mesma forma, a palavra nos ensina que se o ímpio se converter de seus pecados e guardar todos os estatutos de Deus e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus promete que das suas transgressões não haverá lembranças e que viverá pela justiça que está praticando. Portanto, irmãos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Então, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela não deixa ninguém se enganar. Uma coisa é certa, irmãos. Deus não se agrada da morte do ímpio. Sua vontade é que o ímpio se converta e viva. Porém, irmãos, ele não pode interferir na ordem natural das coisas. Ele não pode interferir no livre-arbítrio que a sua justiça nos proporciona. Nós somos responsáveis por nossas ações. Por isso, Deus julgará cada um conforme os caminhos percorridos nesse estágio, nessa terra. Nós aqui somos peregrinos. Então, para que não sejamos considerados culpados diante do seu juízo, é necessário que nos convertemos das nossas transgressões e criar em nós um coração e espírito novo, mediante a fé em Cristo Jesus. Falar é muito fácil, mas como proceder? É fácil também. A palavra nos fala que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 15. Cristo é a videira. Nós somos os ramos. E só existem dois tipos de varas. Uma delas que dá fruto, que é limpa,
para dar mais frutos, e a outra que não dá frutos e que será cortada e lançada fora, pois para nada serve a não ser lançada no fogo que arde. Então resta a nós verificarmos que tipo de árvore nós somos. Quem é essa árvore? Quem é essa vara que nós somos? A árvore é a videira. Mas que tipo de ramos nós somos? Como seguidores de Cristo, somos enxertados na videira verdadeira. E por isso devemos permitir que a seiva venha da raiz e chegue até nós o enxerto, para que dê tudo certo. Ao deixarmos essa seiva entrar, os elementos velhos vão saindo e novos elementos virão e mudarão nossas vidas. E definitivamente, irmãos, seremos incorporados à nova videira, que jamais rejeitará qualquer um que a procure. Aí nós nos tornamos um só com a videira, um só com Deus, um só com Cristo. Então não titubeie. A única maneira de agradar a Deus, a única maneira de ser verdadeiramente um homem responsável diante de Deus, é nós pegarmos ao único que pode nos dar a salvação, que é Cristo Jesus.